Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo ver o tema da nossa aula. Aula de número 11, revisão e avaliação. Vamos lá! Então, vamos rever alguns tópicos muito importantes para a nossa avaliação e a gente já começa essa aula falando sobre o conceito de modernidade na história. Esse conceito na história, ele refere-se a um período de transformações profundas e significativas que ocorreram na transição da Idade Média para a Era Moderna, aproximadamente entre os séculos XV e XVIII. Esse período ele é caracterizado por mudanças em várias esferas da sociedade, incluindo aspectos culturais, políticos, econômicos e científicos. Então, tenham em mente que quando a gente falar de modernidade no campo da história, nós estamos nos referindo a um período histórico que inicia lá com a conquista de Constantinopla pelos turco-otomanos em 1453 e vai até a Revolução Francesa em 1789, certo? E o que nós vamos ver ao longo desta aula são os marcos, o que caracteriza esse período para que os historiadores o denominassem de história moderna ou era moderna. E um dos grandes marcos desse período é o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Então, o desenvolvimento comercial ele proporcionou o surgimento e o fortalecimento da burguesia, um novo grupo social formado por comerciantes, banqueiros e artesãos. Então, quem são os burgueses? Os burgueses são aqueles que vão trabalhar diretamente com o comércio, com essas trocas, com essas relações comerciais. Posteriormente, com o avanço dessas atividades, a gente vai ver o surgimento dos bancos, os artesãos com suas guildas. Então, todos aqueles que vão prestar esse tipo de serviço, a gente vai chamar de burguês. E a burguesia, ela emerge como uma classe social que se opõe àquela rígida hierarquia social do feudalismo. Só para a gente relembrar aqui, na Idade Média, durante o sistema feudal, havia uma forte hierarquização da sociedade. Ela estava dividida entre camponeses, servos, nobres e o clero, que eram membros da igreja. Esses dois últimos detinham diversos privilégios e eles eram os donos, os proprietários dos feudos, no qual camponeses, servos trabalhavam e pagavam para trabalhar nas terras dos senhores feudais, da nobreza. Então, surge essa nova classe social aí que a gente vai chamar de burguesia. Fiquem atentos que a gente já retorna com eles. Outro marco da modernidade é o renascimento cultural. Então, olha só, se eu tenho uma classe social surgindo que defende um pensamento diferente daquele reproduzido pela sociedade feudal, precisa-se ter, portanto, uma mudança no pensamento. E os burgueses, eles vão financiar essas mudanças. Então, a gente vai ter aqui o renascimento cultural, que aconteceu num período onde representou uma significativa mudança cultural, artística, científica e filosófica, caracterizado por um ressurgimento do interesse nas artes, na literatura, na filosofia, na ciência, na história e outras áreas do conhecimento. O Renascimento ele foi inspirado pelos princípios da Antiguidade Clássica que haviam sido negligenciados durante a Idade Média. Então, a gente vai ver surgir nesse movimento, né, uma valorização dos princípios da Antiguidade Clássica, que, por muito tempo, durante todo esse período medieval, ele foi deixado de lado. Então, por isso que a gente vai chamar esse de renascimento, né? Esse resgate desses princípios greco-romanos, ok?
Outro marco fundamental para a modernidade que caracteriza esse período e o difere bastante da era anterior é a formação dos estados nacionais modernos. Antes de a gente falar um pouquinho deles, a gente precisa ter em mente que durante a Idade Média, as terras elas eram fragmentadas, certo? A Europa ela vivia de forma fragmentada, cada senhor feudal, cada nobre ali com o seu feudo, estabelecendo a sua política, estabelecendo a sua forma de câmbio e as suas leis. Então, durante a Era Moderna, o que vai se ver é a unificação desses territórios, é essa formação dos Estados nacionais. Vamos lá para o conceito. O surgimento dos Estados nacionais ele foi acompanhado por uma busca por unificação territorial e cultural. Os monarcas, muitas vezes apoiados pela burguesia, buscaram consolidar seus territórios e fortalecer a autoridade central. Isso envolveu a superação de estruturas feudais descentralizadas que caracterizavam a Idade Média. Então, nós vamos ver monarcas centralizando seu poder, apoiados muitas vezes pela burguesia, que tinha interesses bastante específicos, porque não era interessante para a burguesia estar atravessando cada região da Europa, passando por cada feudo e pagando uma taxa, pagando um determinado câmbio por cada uma dessas movimentações. Então, para a burguesia, vai ser interessante apoiar um líder forte, com uma autoridade centralizada, onde, no território no qual ele governa, existe apenas uma moeda, um conjunto de leis específicos, um tipo de língua. Então, isso facilitaria a vida da burguesia e também para a centralização da monarquia na Europa. E isso vai levar também a um novo regime político, que a gente vai chamar de absolutismo, que também é um marco fundamental para a gente compreender a dinâmica política da era moderna. Então, o absolutismo ele é um sistema político que predominou na Europa entre os séculos XVI e XVIII, marcando uma significativa mudança nas estruturas de governo da época, caracterizado pelo poder centralizado nas mãos de um monarca. Então, durante o absolutismo, os reis daquele período, eles detinham poder absoluto. Não havia nenhuma carta magna, nenhuma legislação, nenhum parlamento que limitasse o poder do rei. O rei ele poderia fazer as leis de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu governo. Então, ele não precisava consultar nenhum outro poder para pedir permissão para determinadas deliberações. E para a gente relembrar aqui, que é um dos considerados uns ícones do absolutismo, é o rei Luís XIV, o rei da França, o rei Sol, né? Ele vai ser um grande ícone, um grande representante do absolutismo moderno. E já que a gente está falando de algumas mudanças, né, nas estruturas sociais, estruturas políticas, também houve mudanças na questão econômica, e elas vão ser provocadas muito em decorrência desse poder absolutista do rei, essa formação dos estados nacionais, que vão visar fortalecer o seu estado por meio da economia. E aí a gente vai ter o advento das grandes navegações. Temos aqui um mapa, né, do século XVI, é um mapa conhecido, tem o primeiro mapa que vai integrar a América, já que até então, até o século XV, o que os portugueses, aliás, o que os europeus conheciam de mundo era ali, a Europa, parte da África, a Ásia, mas a partir do momento que ocorrem as grandes navegações, o conhecimento que eles tinham sobre geografia, ele vai mudar consideravelmente. Então, o que são as grandes navegações?
As grandes navegações que ocorreram entre os séculos XV e XVI foram expedições europeias lideradas por Portugal e Espanha, na busca de rotas alternativas para a Ásia e para contornar o monopólio árabe no comércio. Então, a partir do momento que vai ocorrer as cruzadas, que nós já vamos mencionar logo mais, abrem-se rotas comerciais entre a Europa e entre a Ásia. Então, os produtos vendidos ali na Ásia, tapeçarias, tecidos, especiarias, são produtos de grande valor lucrativo na Europa, tem uma grande aceitação no mercado europeu. Então, eles vão começar a transitar por esse comércio, levando esses produtos para serem vendidos na Europa. No entanto, em determinado momento, a rota marítima ela vai ser interrompida. Então, os europeus eles precisam encontrar uma alternativa para chegar até a Ásia. E é aí, meus queridos, que os portugueses eles vão sair em destaque. Os portugueses que habitam ali na Península Ibérica, uma região voltada para o mar, voltada ali para o Oceano Atlântico. Então, eles já vinham de uma extensa tradição marítima, com uma burguesia disposta a financiar por essas viagens. Então, a gente tem aí um conjunto completo que vai proporcionar a Portugal sair na frente nessa corrida por essas rotas alternativas. Então, os portugueses, eles vão desenvolver novas tecnologias, vão aprimorar outras, e ao longo do século XV, eles vão avançando na costa africana até contorná-la e chegar à Ásia, seguido posteriormente da Espanha, que vai financiar a viagem de Cristóvão Colombo e vai resultar na chegada dos europeus ao continente americano no ano de 1492. Então, esse também é um dos marcos fundamentais para nós entendermos essa dinâmica na era moderna. E já passamos por várias esferas, né, da história da Idade Moderna. Agora a gente passa um pouquinho aqui pelo lado religioso, porque houve também, durante a Era Moderna, a Reforma Protestante, que ocorreu no comecinho ali do século XVI. Ela foi liderada por Martinho Lutero, que desafiou a Igreja Católica, questionando suas práticas e doutrinas. Isso resultou no surgimento de diversas correntes protestantes. Então, o que aconteceu? Martinho Lutero, que era um membro da Igreja Católica, era um monge, ele vai começar a observar algumas práticas de seus colegas clérigos e ele vai passar a questioná-las e desafiar a autoridade do Papa, inclusive. Então, que práticas são essas que são mais observadas, que vão receber mais críticas? A venda de indulgências. Que é isso, professora? Só para a gente relembrar, a venda de indulgências refere-se à venda de perdão. Então, o Papa daquele período ele estava construindo uma grande catedral, uma grande basílica. Então, para arrecadar fundos, teve-se a ideia de cobrar pelo perdão, pela indulgência. Então, as pessoas iam lá, confessavam seus pecados, e em vez de receberem alguma penitência para rezar, alguma coisa nesse sentido, elas eram cobradas de um determinado valor para então receber a bênção do clérigo e serem perdoados. Então, essas práticas, juntamente com corrupção e outras, vão ser alvos de críticas e vão levantar uma grande revolução na cristandade europeia, certo? Então, nós, ainda nesse campo das ideias, nós vamos ter o Iluminismo, que foi um movimento intelectual que floresceu principalmente nos séculos XVII e XVIII na Europa. O Iluminismo ele marca uma era de transformação no pensamento, nas artes e na política. Esse movimento ele enfatizava a razão, a ciência, a liberdade individual e o progresso como instrumentos para a melhoria da sociedade e do governo. Então, esse pensamento iluminista, ele vai criticar o absolutismo, ele vai criticar a influência da igreja em determinados assuntos e ele vai promover o uso da razão, o uso da ciência, da experimentação científica
científica para começar a enxergar o mundo. Além disso, quando ele critica o absolutismo, ele critica o status quo da sociedade e vai evidenciar, vai enfatizar essas injustiças sociais, isso vai fazer com que o pensamento da sociedade mude e as pessoas comecem a questionar não só mais a igreja, mas também o Estado, mas também o poder absolutista. E essas ideias iluministas, elas vão influenciar outros movimentos. Um deles que a gente destaca aqui é a Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799 na França. Ela foi impulsionada por uma série de fatores, incluindo desigualdades sociais, econômicas e políticas, além da insatisfação generalizada com o regime monárquico. Então, o que acontecia lá na Revolução Francesa, aliás, na França pré-revolucionária? Vocês lembram no início da aula que nós mencionamos a estrutura da sociedade feudal, marcada ali na sua base por servos e camponeses, pela nobreza e pelo clero? Então, essa estrutura social ainda permanecia intacta na França. Então, a França daquele período, ela era extremamente desigual. Isso fazia com que cerca de 97% da população, composta por camponeses, por trabalhadores urbanos e pela burguesia também, porque apesar da burguesia ter ascendido economicamente, ela não possuía privilégios e nem direitos. Então, ela estava ali juntamente com os camponeses, com os trabalhadores urbanos. Então, eles pagavam toda a carga tributária da França, não tinham privilégios. E quem não pagava isso era a nobreza e o clero, que faziam parte ali aproximadamente de cerca de 3% da população francesa, que naquele período tinha mais de 20 milhões de habitantes. Então, nós temos a maior parte da população vivendo em miséria, pagando altos impostos, enquanto uma pequena parcela dessa população detém todos os privilégios, terras e não trabalha por isso. Então, imbuído daquelas ideias de liberdade, imbuído daquelas ideias de questionamento ao absolutismo, a gente vai ver emergir esse processo revolucionário que marca o fim da era moderna, tamanha sua importância. Então, a gente observa quais são os principais fatores da era moderna. Agora, a gente vai tratar um pouquinho sobre economia. Vamos falar da transição do feudalismo para o capitalismo. Então, a transição do feudalismo para o capitalismo foi um processo complexo, que ocorreu ao longo de vários séculos, marcando uma mudança significativa nas estruturas sociais, econômicas e políticas na Europa. O feudalismo, caracterizado por relações hierárquicas entre senhores feudais e servos, começou a ceder espaço para um sistema econômico e social mais voltado para a produção mercantil e o comércio. E o que a gente vai ver agora, mas para complementar aquilo que a gente desenvolveu ao longo desta aula, né? Essas mudanças que ocorreram no sistema feudal, que vão culminar para um novo sistema político, econômico e social, que é o capitalismo. Então, vamos entender o que estava acontecendo na Europa feudal para desencadear esse processo. Então, a gente vai ter a chamada crise do sistema feudal, que foi um conjunto de transformações e desafios que afetaram profundamente a estrutura socioeconômica da Europa durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a Europa feudal, ela vai passar por vários fatores que eles combinados vão levar ao declínio desse sistema que vigorou por cerca de 1000 anos na Europa. Então, a gente traz aqui esses fatores. Vamos lá. As cruzadas, só para a gente relembrar, as cruzadas que foram convocadas no século XI pelo Papa Urbano II,
Elas foram expedições militares que tinham como objetivo reconquistar a Terra Santa. Então, milhares de cristãos vão ser convocados, irão fazer essa peregrinação até a Terra Santa no sentido de reconquistá-la. Foram várias cruzadas, tá, ao longo da história. Não obtiveram o êxito no final, mas ela trouxe mudanças significativas para a Europa. Que mudanças são essas? As cruzadas, elas vão abrir rotas comerciais, como nós já mencionamos, e essas rotas comerciais, elas são fundamentais para dinamizar a economia na Europa. Durante o século XIV, aliás, ali pelo século XII, vão surgir inovações técnicas na agricultura. Como é que funcionava isso? Os camponeses, eles vão desenvolver novas técnicas que vão aprimorar a produção agrícola. A rotação trienal de culturas, a troca da charrua de madeira pela charrua de ferro. E essas mudanças vão fazer com que ocorra um aumento da produção agrícola. Isso vai gerar um excedente, ou seja, eles vão produzir mais do que eles estavam acostumados, mais do que eles necessitavam para a sua subsistência. E o que eles vão fazer com esse excedente? Eles vão fazer trocas, eles vão levar para as feiras, e isso vai fazer com que ocorra, ali no final da Europa, um renascimento comercial e urbano. Porque, na medida em que eu tenho essas trocas ocorrendo com mais frequência do que no período anterior, vai haver aí um renascimento comercial. Então, as pessoas não vão mais começar a fazer essas trocas, permuta de mercadoria para mercadoria, e sim por moedas. Então, a gente tem essa assunção das feiras, dos burgos e, consequentemente, das cidades, porque cidades vão ser constituídas a partir dessas feiras. Então, portanto, o renascimento comercial e urbano também é um fator importante que nos ajuda a entender essa transição do feudalismo para o capitalismo. E como também nós já mencionamos, um fator fundamental é o surgimento da burguesia, aquela classe social que vai trabalhar diretamente com as questões comerciais, trazendo uma nova dinâmica para esse contexto do final da Idade Média, esse período de transição para a Idade Moderna, certo? Então, continuando aqui no nosso conteúdo, nós temos a crise do século XIV. O que aconteceu? No século XIV, ocorreram uma série de episódios dramáticos que vão fazer com que esse século seja conhecido como um século problemático, um século de crise. Então, nós vamos ter fatores climáticos, onde na Europa vão ocorrer invernos muito rigorosos, verões de muita chuva, e isso vai afetar drasticamente a produção agrícola. E lembra que a gente vinha de uma leva anterior, onde houve um aumento dessa produção? Aquele aumento da produção agrícola vai fazer com que as pessoas se alimentem melhor, com que a população ela cresça. Então, nós temos uma pressão demográfica na Europa. Temos várias pessoas e agora se alimentando pouco por conta da produção agrícola ter sido prejudicada em decorrência dos fatores climáticos. Não bastasse isso, vai acontecer no século XIV a peste negra. Lembra lá que haviam aquelas rotas comerciais? Esses mercadores, eles vão até a Ásia, abastecer seus navios de produtos e retornam para a Europa para comercializá-los. Juntamente com nesses navios, foram da Ásia para a Europa ratos que estavam infectados com a peste negra. Então, a pulga ia lá, picava o rato, consequentemente, ela vai acabar picando ali as pessoas e transmitindo a doença. A peste negra, ela vai ser responsável pela morte de cerca de 1/3 da população europeia, que já estava passando por um forte período de crise.
Então, nós temos a questão da peste negra, dizimando milhares de pessoas na Europa. Nós vamos ter a questão da baixa produtividade agrícola em decorrência dos fatores climáticos, e isso vai levar às revoltas camponesas, já que os nobres eles vão acabar querendo que os camponeses eles produzam mais, em decorrência da falta de pessoas. E também vai acontecer a Guerra dos 100 Anos, um conflito entre França e Inglaterra, que durou entre 1337 e foi até 1453. Portanto, o século XIV é conhecido como um período de crise. Outros fatores, na verdade, que vão ajudar a gente a compreender essa transição do feudalismo para o capitalismo é o que nós já mencionamos, a expansão marítima e o colonialismo, porque na medida em que vai ocorrer as grandes navegações e os europeus entram em contato com novos territórios, eles vão instalar colônias nesses locais, como na África e na América, certo? Então vamos ver emergir um novo sistema econômico conhecido como mercantilismo e também a ascensão do Estado Nacional, devido a todas essas mudanças que nós abordamos durante a nossa aula. Então a gente finaliza por aqui a nossa revisão e até a próxima.